Então eu vou lhe pedir uma coisa. Eu vou lhe fazer uma oferta. Valores, vamos dizer assim. Não, eu ia chegar nisso, da doação. É a Quais as realizações que mais se destacaram aí do teu ponto de vista? Daniel, eu conheci uma advogada agora no PL Mulher, na segunda-feira, que teve um evento lá sobre mulheres na política, e ela está defendendo várias presas. Você sabe que houve uma mudança de regra para o semiaberto de quem pode trabalhar? Toda pessoa que está no semiaberto, que pode trabalhar até 10 horas da noite. Para os presos do 8 de janeiro, o horário foi reduzido para 7 horas da noite. Então, muitas mulheres que começam a trabalhar 4 horas da tarde vão até 10 horas da noite porque são MEI, porque tem barraquinhas de cachorro-quente na porta de algum evento, não estão podendo trabalhar, não estão podendo ter renda. E aquilo foi desenhado exatamente para aquele grupo. Ou seja, estão torturando as pessoas de qualquer maneira. Os presos, os que estão com tornozeleira, que não conseguem emprego, porque a tornozeleira mancha a vida deles. Claro. As pessoas que são autônomas, que não estão podendo trabalhar por conta da redução do horário. Quer dizer, gente, é assim um absurdo o que está se fazendo com esses patrões. Daniel, você quando abre uma empresa, você sabe quais são os riscos, você sabe que você vai ter que pagar uma fortuna de várias coisas que vão aparecer pelo meio do caminho. Você demora muito tempo para você conseguir abrir sua empresa, para legalizar sua empresa, porque existe uma burocracia muito grande em tudo que você vai fazer. E tudo que eu vi o Bolsonaro tentar fazer foi desburocratizar e fazer com que as coisas fossem mais rápidas. Hoje, quando eu cheguei aqui, a gente fez uma brincadeira. Se eu passasse pela sua porta e precisasse de dinheiro para voltar para a Barra da Tijuca, eu não poderia me oferecer para trabalhar. Se tivesse uma lanchonete, eu não poderia me oferecer para lavar seus copos. Porque se eu fosse pego trabalhando dentro do seu estabelecimento, seu estabelecimento seria multado pela minha presença ali. Eu não estaria com a minha carteira assinada por eu não ser um funcionário cadastrado na sua empresa. Então, essa seria uma forma de se fazer dinheiro ali naquele momento para poder solucionar um problema imediato. Como é que eu vou fazer para conseguir um dinheiro? Vou ficar pedindo emprestado? Vou roubar? Como? Porque fazer dinheiro não é uma coisa fácil. Todo mundo tem capacidade de fazer, mas tem que saber. E onde está a mente empreendedora? Onde é que está a mente criativa? Porque nós somos criativos, nós sabemos fazer. Mas muitas pessoas hoje têm a criatividade de fazer o dinheiro, mas elas são impedidas por algumas leis que te impedem de progredir. Como é que o senhor analisa aí uma pessoa que está convertida realmente e falar que vota na esquerda sendo ele uma pessoa consciente, não um ignorante total? Daniel, enquanto o ser humano governar, sempre vai haver problemas. O que o cristão, diante dessa sociedade, diante da política, deve ter essa consciência é aquilo que o apóstolo Paulo ele diz, que a nossa base é Cristo, é a palavra. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável e santo, que é o vosso culto inteligente, que é o vosso culto racional. Aí vem o verso 2. E não vos conformeis com este mundo. E essa palavra, não vos conformeis, essa palavra conformeis, a etimologia da palavra é não entrar na forma, porque essa forma é um sistema. E o sistema é corrupto. O sistema é um sistema falido, dependente de A, independente de B. E ninguém na face da terra vai dar jeito no Brasil. Olha, onde eu presido, na igreja que eu congrego, realmente eu não elevo ao altar, né? Certa feita chegou um político na minha igreja e um dos meus obreiros foi até o altar falar comigo. Pastor, fulano de tal está aí. Aí eu falei, volta pelo caminho que tu veio e diga a ele que Jesus também está aqui. Eu não vou descer do altar para atender ninguém. Não gosto de me envolver com política. Eu, particularmente, não gosto de envolver. Às vezes há necessidade da igreja
precisar de algo da sua prefeitura, daquele candidato que teve no seu bairro, há necessidade. Mas eu, particularmente, não gosto de misturar igreja com política. Eu gosto de peneirar o máximo que eu puder. Então, se tiver um candidato da sua igreja para se apresentar, eu quero ser político, então a visão não apoia no caso. Eu não apoiaria. Porque isso já aconteceu de um candidato querer aceitar Jesus na minha igreja na época da eleição, né, pé da eleição. Ele foi lá aceitar Jesus, né? Eu acho que ele foi pelo número de pessoas que eu tinha na igreja, porque ele achou que ia angariar muitos votos ali. Eu falei, olha, você aceitou Jesus, no gabinete falei com ele, você aceitou Jesus, mas não vem para cá com essa história de dividir voto, porque aqui não. Aqui o voto é secreto, cada um vota em quem quer. Eu, particularmente, Adalberto, não apoio. Tá louco, o cara de 36 anos pregando, como é que é isso? As coisas de Deus não se explica, tá certo? Deus quer, acabou, vai ser feito. Mas explica aí, como é que é isso? Então, 6 anos foi quando eu comecei a ministrar nas igrejas. Nós íamos para o culto e meu pai, minha mãe, sempre em frente de batalha, sempre em frente de culto, de libertação. E minha mãe, claro que as lembranças são vagas, mas minha mãe chegava em casa, eu fazia o culto com a minha irmã. A gente fazia o culto doméstico. E eu sempre queria ser o pregador pastor, sempre falava. Aí minha mãe até comprou a época, lembra do DVD que tinha um karaokê? Aí colocava o microfone e a gente falava no DVD. E eu queria só eu falar. Aí eu cheguei no culto, coloquei minha irmã no banco. Tu vai ficar no banco que vai falar que agora é só eu. E a gente sempre teve essa brincadeira de fazer culto e tudo mais. Até que um dia perguntaram ao meu pai, seu filho prega? Meu pai disse sim. Meu pai sempre investidor do meu ministério. Sim. Ele vai pregar lá? Vai sim. No pastor Edmilson, que Deus já o levou. Chegando lá, antes de ir, minha mãe sentava comigo. E sempre leu histórias. Eu acho que isso é legal. Tem o meu filho, eu sempre conto histórias para ele da Bíblia. E ele vai idealizando aquela história. E aí, quando ele cresce, ele já fica familiarizado e continua. Então, ela explicava para mim, você vai pregar sobre Samuel, vou te explicar quem é Samuel. E aí, ela conversando comigo, ela montava os bolsozinhos, e ela falava comigo, eu entendia a história, ela lendo, ela tinha um trabalho de lia a história toda, e passava para mim a história. Chegando na igreja, eu reproduzia aquilo, e claro que entrava o Espírito Santo. E a gente ia na igreja, aí no primeiro culto que eu preguei, meu pai disse que eu não alcançava o púlpito. O que ele fez? Os irmãos colocaram na cadeira e me colocaram em cima. Eu, a paz do Senhor, irmãos. E comecei a falar. Meu pai disse que naquele dia a igreja toda chorou. A igreja toda chorou. Não me pergunto que eu preguei que eu não lembro. No segundo Calvino, uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo para sempre. Eu prefiro falar de salvação ligado à graça de Deus. Não existe salvação sem graça. Uma vez salvo para sempre. Não existe salvação sem graça. Eu invalidaria, e o Everton já foi felicíssimo, eu invalidaria a morte e ressurreição se eu dissesse que alguém perdeu a salvação. Eu invalidaria, seria um sacrifício qualquer. Hebreus não vai falar isso. Hebreus vai falar que é o último sacrifício. É o último sacrifício cujo sumo sacerdote não levou o animal. Ele levou a si mesmo, para que todo aquele que nele crê alcançasse essa salvação. E aí, irmãos, eu vou para 1 João, ler lá no capítulo 3, lá, que a gente vai ficando coroa e vai esquecendo os endereços. Mas lê lá, porque está lá. Quem está salvo, peca, mas não tem prazer no pecado. O cristão e a música secular. Como é que tu vê os cantores evangélicos, se eles podem ou não cantar músicas mundanas? Hoje em dia, né, a gente ouve nada a ver isso, nada a ver aquilo, é só uma canção. É só uma canção que eu posso cantar para minha namorada, cantar para minha esposa, não tem nada a ver. E a gente já fui mais novo, eu também achava, é só uma música. E foi quando a gente, estudando a palavra, Deus, um certo dia, me revelou, me trouxe uma revelação em si. E, se eu não me engano, é lá em Isaías, capítulo 14, se eu não me engano, versículo 11, que cita quando o diabo, né, o inimigo, foi expulso do céu. E, para quem não sabe aí, não chegou a conhecer essa parte da Bíblia, o diabo era
uma das maiores pessoas que cuidava da música lá no Reino dos Céus, né? Ele era o dono, o regente do grande coral lá do céu, até ele ser expulso. E quando ele foi expulso do reino de Deus, ele caiu aqui na terra, a Bíblia não cita que o dom da música foi tirado dele. Não fala. Só diz que ele foi expulso, claro. Deus humilhou ele, expulsou ele junto com os outros demônios, mas o dom da música, da musicalidade em si, veio com ele. Então, daí já deixa bem claro. Não tem como negociar. É adoração inegociável. Ou você canta a música de Deus, ou você canta a música do inferno. Eu sempre tive valores e princípios morais, familiares. Não sou perfeita, nenhum de nós é, né? Mas eu sempre tive um lado e nunca deixei isso transparecer no meu trabalho. E eu sempre trabalhei em redações completamente vermelhas. A própria TV educativa, onde eu comecei em 1982 para 83, era uma TV estatal, e ainda é, né? E completamente tomada por agentes do Partido Comunista, do PT, enfim, sempre com viés de esquerda. Eu não sei como é que eu não me contaminei. Eu acho que é por força de caráter mesmo, né? E formação familiar. Só tem essa explicação. E um pouco de inteligência, né? Um pouquinho de inteligência. Muita inteligência. Essa história de que o polícia entra na comunidade atirando, pô, isso é conversa. Né? Porque nós temos... nossas munições hoje todas elas são por lotes, né? A gente tem como identificar a quantidade excessiva de disparos e outras coisas mais. E o marginal não. Tu vê que as armas deles rajadas, até superiores às nossas. E o pessoal acho que tem muita disposição. O policial hoje com todos esses fatores contrários, a própria mídia contrária, uma parte da população contrária, que é influenciada por essa própria mídia, né, comprada. Então, o policial hoje que está na pista aí, pô, é guerreiro, tem que ser reconhecido, enaltecido, e a gente tem que proteger muito esse grupo que está aí, porque daí é pior. A gente tem visto aí as medidas que estão sendo tomadas nas instâncias superiores, e a galera que está aí combatendo o dia a dia aí, poxa, não pode esmorecer, porque se a gente perder a pista, aí acabou para todo mundo. Então, nós somos ali realmente a grande barreira entre o bem e o mal, e acho que a população tinha que reconhecer cada vez mais a atuação da Polícia Militar, que se, como eles apregoam aí, pelo fim da corporação, se o dia que acontecer, aí o caos vai ser instalado. Nós temos tentativas de fuga, nós temos a Frecaneca, nós temos a fuga cinematográfica do Escadinha, nós temos a rebelião do... Mas a do Escadinha foi fita comprada ali, né? Não sei, não posso sabe? afirmar. Não pode afirmar? Não posso afirmar. Nós temos o que virou até filme, né? A rebelião de Bangu, onde você... Fernandinho Beiramar, mas... Aumentaram muita coisa ali? Não, tudo muito glamour. Muito amor, muito glamour, muito cinematográfico. A rebelião mais sangrenta que houve no sistema penitenciário foi em Benfica. Né? Foi em 2004. Já são 19 anos, né? A rebelião mais sangrenta que nós tivemos no Rio de Janeiro foi... acabei de falar o nome agora aqui na... Benfica. No mínimo ali morreram, no mínimo, oficialmente, 30 presos. Oficialmente. O número é bem maior. Teve aquele pastor, Marcos, que hipnotizava todo mundo com paletó, ele levantava-se da fila, caía todo mundo. Era o Marcos não sei o que das contas. Foi a fuga mais sangrenta que nós tivemos no sistema penitenciário. E que pouco se fala nela. Tá? 30 presos, foi uma contagem de 30 presos que morreram ali. Inclusive, eu estou junto com um colega meu escrevendo um livro sobre isso. Até estava falando com ele agora antes de vir para cá. Tá? Eu estou escrevendo um livro sobre o sistema penitenciário, estou no 5º capítulo e vou emendar agora o 6º com essa rebelião lá de Benfica. Então, quando se fala assim, Bangu teve rebelião, muito glamour. Toda rebelião é sangrenta, fato. Eu costumo dizer, Nel, que o Rio de Janeiro vive hoje praticamente do petróleo. Aí eu pergunto a você, o petróleo, meu irmão, daqui a pouco está acabando. Acabando que eu digo que ele tem um tempo, não o nosso agora aqui, mas as energias também
estão utilizando o quê? A energia solar, carros elétricos, e assim vai. E o que vai ser do Rio de Janeiro? O que vai ser do nosso estado do Rio de Janeiro? Você tem outra questão que é polêmica, que eu sempre falo, a questão do Pacto Federativo, onde o nosso estado manda para Brasília uma média de 240 bilhões todo ano. E sabe quanto retorna para a gente? 40 bi. E aí nós temos um regime de recuperação fiscal, em que Brasília quer ditar as regras da nossa cidade. Imagina, eu empresto para você, cidadão que está me escutando aqui. Eu te empresto 200, ou melhor, eu te dou todo mês 240 bi. Aí você fala o seguinte, não, vou te mandar para você de volta isso aqui se você precisa, 40. Aí daqui a pouco eu falo assim, pô, tô quebrado, me empresta uns 10, 20, aí vai, pum, pum, pum. Aí nós devemos hoje, deve estar em torno de 180 bilhões. Você perguntou assim, se um membro da sua igreja, eu acho que um membro antigo, digamos assim, pastor, ele pode ser membro 1 milhão de anos. Ele pode ser pastor. A primeira coisa que eu vou falar para ele, vai vir candidato? O nome pastor você não pode colocar. Porque ele tem que entrar como candidato como CPF. E não como CNPJ. O nome dele. Isso para mim é errado. E a gente chega em período de eleição, que mais tem pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, diácono fulano de tal, tem muito. Isso para mim é errado. Falando comigo coisas que eu nunca ouvi. Entrarei dentro do meu quarto para ver o milagre, a multiplicação que tu tens pra mim, o sobrenatural, socorro que veio do céu pra mim. Aleluia. Não vou me entregar ao que o mundo diz. Vou olhar pra ti, eu vou prosseguir em seguir a ti, mesmo nas tribulações, em meio à doença, mesmo nas perseguições, em meio à dor, vou permanecer fiel. Eu não abro mão do céu. Eu fui chamado para ser vocal de Deus. Clamarei quando não houver mais força, subirei ao alto monte para ouvir tua voz, falando comigo coisas que eu nunca ouvi. Entrarei dentro do meu quarto para ver o milagre, a multiplicação que tu tens pra mim, o sobrenatural, socorro que vem do céu pra mim. O socorro na vida do meu filho que veio. Sabe por que eu consegui esse socorro? Porque eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta e lá eu vi o milagre de Deus acontecer. E por isso eu canto. Clamarei quando não houver a que forças eu subirei ao alto monte para ouvir, falando comigo coisas que eu nunca ouvi. Entrarei dentro do meu quarto para ver o milagre, a multiplicação que tu tens pra mim, o sobrenatural, socorro que veio do céu pra mim, pra ti. Eu louvo
sei o que você está precisando, mas eu quero ter uma certeza. Você não entrou nesse link desse podcast em vão e nem muito menos à toa. Deus está dizendo, levante a tua cabeça, pois o Deus de milagres está conosco aqui nesse podcast. Aleluia. Aleluia.